Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um desenho aqui para vocês no canal. É um peixe no realismo e irei fazer ele todo no lápis de cor. Fiz essa primeira parte já, ó, como podem ver, para testar os tons que eu irei usar, para ver se iria ficar legal. Aí irei trazer todo em time-lapse. Não saiam daí, tá bem legal o vídeo. Se estão gostando do conteúdo, pode deixar aquele like, pode se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Então vamos partir para o vídeo e sem demora.